Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos para o nosso estudo da Bíblia. Estamos estudando a Epístola aos Hebreus por meio deste guia aqui, Hebreus, mensagem para os últimos dias. Chegamos ao estudo de número 7, Jesus, a âncora da alma. Mais uma vez eu insisto que você veja o nosso curso Hebreus verso a verso. Ali nós aprofundamos e damos vários outros detalhes que não podem ser abordados aqui na lição. Nós também convidamos você para assistir o vídeo sobre a autoria do livro de Hebreus. Algumas pessoas nos perguntam como elas podem ajudar e apoiar esse ministério. Eu gostaria de lhe dizer, se você deseja apoiar o nosso ministério, se você gosta dos vídeos da lição, você pode nos ajudar adquirindo este livro aqui, Movendo o Braço do Altíssimo, né? Como orar segundo a vontade de Deus. Um estudo sobre a oração, vida devocional e liturgia na adoração. Você vai lá na editora luzdomundo.com.br e você pode adquirir este livro aqui que você estará ajudando o nosso ministério da exposição da Escola Sabatina. Existem outros livros ali na editora Luz do Mundo. Existem títulos variados, alguns já se esgotaram, tentaremos, imprimir uma segunda edição, mas também precisamos, girar os livros que aqui temos. Então, você pode apoiar o ministério, você pode ajudar o canal e você vai receber esse material, um material excelente, um material com 300 páginas, capa dura, onde você terá um manual sobre oração e vida devocional. Tudo bem? Eu espero você ali na editora luzdomundo.com.br. O estudo de hoje, ele vai falar da interrupção que o autor de Hebreus faz, ali no capítulo 5, verso 11, até o final do capítulo 6. Tiago, como assim interrupção? Você já viu, às vezes, um pregador ou um palestrante que está dando a sua palestra, que está explicando, um professor que está expondo a sua aula e, de repente, ele faz uma pausa e dá um puxão de orelhas na turma? Ô, pessoal, é o seguinte, isso aqui vocês já deveriam ter aprendido na 4ª série. Eu me lembro do meu professor de matemática, professor Juscelino, estava ali mostrando as equações e as pessoas não sabiam fazer operações com frações. E ele para a aula e fala assim, isso aqui é material da 3ª, 4ª série, vocês vão lá na biblioteca, peguem o livro da 3ª, 4ª série e estudem. E eu fiz exatamente isso, viu, professor? Fui lá, peguei o livro didático de matemática da 3ª, 4ª série, a gente devia estar na 7ª, 8ª série, E estudei ali as frações, entendi. Então, o autor de Hebreus faz a mesma coisa que esse professor fez. Ele está ali explicando, olha, vou falar que Jesus é o nosso sumo sacerdote, Achegue-se junto ao trono de graça. O que é um sumo sacerdote? O que um sumo sacerdote faz? Ele começa a explicar isso no capítulo 5. De repente ele vê que as pessoas não estão entendendo. E aí ele faz uma pausa, olha, capítulo 5, verso 11. A esse respeito, qual respeito? Ao tema de Jesus, sumo sacerdote. Temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir. O problema não é que o assunto é difícil, necessariamente. O problema não está aqui com a minha didática, a minha explicação. A questão é que vocês não estão fazendo o dever de casa, diz o autor de Hebreus. Vocês estão se tornando tardios para ouvir, vocês não querem estudar muito. E eu até registro aqui que o autor de Hebreus aponta 2 problemas aqui nesse puxão de orelhas. Falta de conhecimento e falta de diligência. Mas ele reconhece que dos 2 problemas que podem existir na igreja cristã, os destinatários da carta, eles estão com falta de estudo, falta de conhecimento. Mas o autor reconhece que em relação à diligência, à piedade cristã, eles estão indo bem e Deus não esqueceria o esforço e o trabalho deles, tudo bem? Mas o puxão de orelhas aqui vai nos lembrar de 2 problemas que podem existir na igreja. Falta de estudo e falta de piedade prática, tudo bem? Tá. Então, olha, vocês estão se tornando tardios em ouvir. Capítulo 5, verso 12. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, olha só, quanto tempo você já é cristão? Há quanto tempo você está na igreja? 5 anos? 5 anos dá para fazer um doutorado, 2 anos, dá para fazer um mestrado. São 2 anos.
É metade de uma faculdade. Então, quando vocês deviam ser mestres, levando em conta o tempo que já estão na igreja, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares da palavra de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Há pessoas que estão ali 10, 20, 30 anos da igreja, estão sempre engatinhando, nunca progridem no conhecimento, nunca aprendem as profecias. Isso aqui é um puxão de orelha do professor, tá bom? Você precisa avançar no conhecimento. Muitas classes de escola sabatina estão morrendo porque os professores não estão avançando no conhecimento. O professor, ele estuda para a sua lição apenas o que está escrito aqui, apenas no dia. E eu repito, meu querido amigo, a lição, ela é um mero guia que nos leva até a Bíblia. A lição é para o estudo da Bíblia. Mas se você não lê a Bíblia, tem pessoas que nem abrem a passagem para responder a pergunta. Ele vai aqui, no fim, nas respostas do guia. Isso aqui você pode olhar, mas depois que você lê o texto. Então, ele fica sem argumento no sábado. Ele não se prepara, ele às vezes lê um parágrafo ou outro. E isso tem matado muitas classes. Meu querido amigo professor, isso aqui é o mínimo. Você precisa estudar a Bíblia. Como? Comparando texto com texto, Às vezes na própria Bíblia você tem aqui a concordância bíblica. Leia várias vezes o texto de Hebreus, procure entender, mas não se contente em ser um mero leitor. Você tem tantos livros, você tem o comentário bíblico adventista, você tem aquela coleção Conflito dos Séculos. Prepare-se! Veja vídeos comentando a lição para que você tenha o que falar, para que você tenha argumento. E agora para os alunos, viu? Em 20, 30 anos você pode fazer vários mestrados, você pode fazer vários doutorados em teologia, sempre estudando. Não fique lendo apenas meditação, apenas conteúdo devocional. Aí no culto de noite lê uma meditação, no culto de manhã um outro devocional. E você fica sempre no alimento leite, no alimento líquido. Quando você está entrando na igreja, você naturalmente não sabe as coisas ainda, você está engatinhando. Agora imagine um homem de 20 anos engatinhando. Imagine uma mulher com 30 anos engatinhando. Você não achará estranho. Uma criança com 2, 3 anos tomando mamadeira, tudo bem. Mas imagine um jovem de 20 anos tomando mamadeira. Imagine um adulto aí com 40 anos tomando mingau, mamadeira. É um negócio estranho. Então, você entra na igreja e atendendo ao tempo decorrido, você precisa avançar no conhecimento. Qual conhecimento? O que é a verdade presente? Quais são os 5 pilares da verdade presente? O que diz o texto, o livro de Daniel? Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 4. Você tem que saber. Ali no capítulo 4 vai falar da árvore. Você tem que saber que no capítulo 7 de Daniel vai falar dos animais que saem do mar. Você tem que saber 2.300 tardes. Você tem que saber o Apocalipse. Você tem que ter uma noção do livro de Romanos. Então, você precisa avançar no conhecimento. Senão a sua vida cristã e espiritual não se desenvolve. Verso 13, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. E eu estou aqui na parte de sábado, Se você quiser ver uma exposição melhor sobre isso, vá lá no nosso livro Hebreus, verso a verso. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 1 e 2, diz que o leite é para aqueles que são carnais. Leite vos dei a beber, como a carnais, pessoas que não se desenvolveram na vida espiritual. 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Para discernir, qual a roupa mais adequada, qual a música mais adequada, qual é a música boa, qual é a música profana, quais são as amizades boas e quais são as amizades que não são boas para você. Quais são os programas espirituais e quais são programas não espirituais que não passam de divertimentos tolos, de exercícios de caráter gentílico. Então, qual que é o objetivo da vida cristã? Está no capítulo 6, verso 1. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina cristã,
deixemo-nos levar para o que é perfeito. O cristão precisa deixar-se aperfeiçoar-se, ok? O sacerdote Jesus, como veremos nos capítulos 7, 8 e 9, ele quer aperfeiçoar a sua vida. E você não pode resistir ao trabalho do Espírito Santo. Então, deixando aquelas coisas mais básicas que você aprende no curso bíblico, antes de se batizar, você precisa progredir e deixar-se levar para o que é perfeito. Você não pode ser apenas um adventista, né, que guarda o sábado e não come carne de porco e não sabe mais nada, nem provar que não se deve comer a carne de porco na Bíblia e nem sabe provar a guarda do sábado na Bíblia, né? Então você precisa avançar. E o que é, Tiago, o leite? E ele vai definir aqui o leite, Deixe-se levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas. A fé em Deus, o ensino de batismos. Então, veja só, os sermões que você vai pregar, ou os sermões que você vai assistir, eles não podem ficar no leite. Qual leite? Olha, você tem que se arrepender. Claro que sempre podemos chamar as pessoas ao arrependimento, eu sempre faço isso. Mas o sermão não pode sempre ficar, né? Todo sermão, olha, você tem que se arrepender, como se esse fosse assim, todo o contexto do sermão. O crente sabe que ele tem que se arrepender, né? Fé em Deus, você tem que ter fé em Deus. Isso aqui é o leite. Se você está 20 anos na igreja e não aprendeu que você está com fé em Deus, você tem 20 anos mamando uma madeira, com chupeta na boca, você entendeu? Isso aqui é o básico. Ele fala assim, isso aqui você tem que avançar, isso aqui é para vir para a igreja que você estudou. O arrependimento, fé em Deus, né? Imposição de mãos, ensino de batismos, ressurreição. Você precisa dominar o livro de Hebreus. Eu estou sentindo que as pessoas estão com dificuldade em entender o livro de Hebreus, não estão vendo muita graça aqui. É que as pessoas estão acostumadas com o leite. E o livro de Hebreus exige um raciocínio sólido. Então, olha, deixemo-nos levar para o que é perfeito. Não lançando de novo, né, o ensino de arrependimentos, fé em Deus, ensino de batismos, né, nas águas e batismo do Espírito Santo, imposição das mãos, ressurreição dos mortos, o juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. E agora, então, depois dessa introdução aqui de sábado, nós vamos entrar na parte de domingo, provando a boa palavra, né? Leia Hebreus 6, 4, 5. O que Cristo concede aos crentes fiéis. E aí começa assim. É impossível, pois que aqueles que uma vez foram, o que Cristo concede? Foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo. Ali em 2 Pedro 1,4 diz, coparticipantes da natureza divina, eles agora vão ter duas naturezas, igual Jesus, né? Natureza humana e natureza divina. Provaram a boa palavra de Deus, foram instruídos na doutrina verdadeira e provaram os poderes do mundo vindouro. O Espírito Santo começou a fazer uma obra de transformação, ele sente a presença do Espírito, o ministério dos anjos, mas agora caíram, sim. Depois que a pessoa provou tudo isso, isso aqui é o que Cristo concede aos crentes fiéis, tudo bem? Gente, fique pensando, a Casa Publicadora tem ali um livro chamado Viagem ao Sobrenatural, do Roger Morneau, e de que ele viu que as pessoas que adoravam os espíritos rebeldes, os anjos maus, os demônios, eles recebiam riqueza, eles recebiam honra, fama, conhecimento, né? Honras terrenas, mas recebiam dos anjos maus. Será que Cristo não pode dar nada para você? A Casa Publicadora tem outro livro, né? Não é mais publicado, Enganado pela Nova Era, onde os adoradores de demônios recebiam certos poderes. E aí eu fico pensando, né? Os adoradores do Deus verdadeiro não têm poder nenhum, né? Você acha que Deus é igual político, que pega o seu voto no dia do seu batismo e esquece de você, e nunca mais olha para você, e nunca vai atrás de você, e nunca te dá nada? Não tem essa imagem de que Deus é igual maus políticos que você encontra por aí. Se os anjos maus concedem boas dádivas aos seus seguidores, muito mais o Senhor dos Exércitos concederá aos crentes fiéis. Você tem que pensar nisso. Eu sirvo ao Senhor dos Exércitos, foi o que Davi falou. Eu não estou nem aí. O Senhor dos Exércitos vai derrotar Golias. E ele entra sem espada, sem capacete, sem armadura. Porque ele fala,
Eu estou acompanhado por uma legião de anjos. Você será derrotado. O seu corpo será comido pelas bestas feras do campo, Golias. Tu vens a mim com espada, com lance e com escudo. Eu venho a ti em nome do Senhor das hostes, do Senhor dos exércitos. É um homem, é um ser, é um Deus muito poderoso. Então nós provamos disso e caímos. Sim, é impossível renová-los a arrependimento. Misericórdia, Tiago, esse Deus é mau. Né? Se a pessoa cai, se ele tropeça, é impossível renová-lo a arrependimento? Vamos ler o texto todo. Ó, e caíram, sim, é impossível renová-los para arrependimento. Por quê? Por quê? Pergunte-se quando você lê a Bíblia, por que é impossível renová-los para arrependimento? Visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e o expondo à ignomínia. Já passamos aqui para a parte de segunda-feira. Por que é impossível renová-los? Porque eles continuam na prática do pecado. E todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. E o salário desses escravos é a morte. O senhor do pecado lhes dá a morte. E aqueles que se tornam escravos do pecado contumazes, aqui a ideia é aquele sujeito que ele participa de tudo aquilo, mas ele está constantemente na prática do pecado. Ele não caiu e se arrependeu, ele não caiu e abandonou o pecado, ele não viu ali, né, a pornografia na internet e, Senhor, por favor, o que eu fiz? Me perdoa o meu pecado. Eu acho que não tem problema. Eu acho que isso pode. Eu acho que Deus não deu diretrizes na Bíblia sobre música. Eu acho que Deus não deu diretrizes sobre vestuário. Eu acho que Deus não deu diretrizes sobre divertimentos e entretenimentos de caráter gentílico. Eu não inventei essa expressão, não. Você está curioso, aí você pesquise. Eu acho que isso não tem nada a ver. Eu acho que isso é uma coisa cultural. Eu acho. E ele está constantemente crucificando o Filho de Deus e o expondo à ignomínia porque ele vive como um gentio. Ele vive como as pessoas do mundo. Ele vive como aqueles que não conhecem a Cristo. E é impossível renovar essas pessoas para arrependimento, porque ele não concede 1 centímetro ao Espírito Santo. Ele não cede à voz de Deus. Ele já não é mais sensibilizado pelo poder da palavra de Deus. Tiago, como que eu tenho certeza disso? Pelos versos seguintes. Os versos seguintes dizem assim, ó: porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe a bênção da parte de Deus. Então ele vai comparar aqui os crentes como uma terra. E as bênçãos de Deus é comparado à chuva. Então, uma terra que chove e produz arroz, feijão, né? Macarrão não nasce em pé, ok? Cuidado, arroz, feijão, soja, limão, laranja, banana, melancia, né? É uma terra que cada vez mais será cultivada, o seu valor é alto. Se a pessoa for vender essa terra, olha, essa é uma terra muito boa, né? Tudo que você planta que dá. É uma terra que vai ser que o fazendeiro terá zelo por essa terra, tudo bem? Mas se a terra que absorve a chuva, o adubo, todos os cuidados, olha essa palavra, que frequentemente, a ideia de uma continuidade, que frequentemente cai sobre ela, e essa terra, ela não produz, né, arroz, feijão, banana, melancia, ela não produz erva útil. Verso 8. Ela vai produzir espinhos e abrolhos. Essa terra não vai ser bem cuidada, essa terra não vai ser apreciada, essa terra não terá um alto valor, não. Essa terra vai ser abandonada. E perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Então esses dois versos nos explicam os versos anteriores. Você é um solo. Qual é o tipo de fruto que você está produzindo? Você recebe constantemente a chuva, o adubo, você é uma terra que Deus, o Pai, é o agricultor. Deus está arando essa terra. Lá em João 15, Jesus diz assim: eu sou a videira e meu Pai é agricultor. Todo aquele que permanece em mim
e produz bom fruto, ok, ótimo. Mas se aquele ramo não produz fruto, aquele ramo é cortado e lançado no fogo. Está lá em João 15, 2 a 6. Lá em Mateus 7, 16 a 20, também diz assim: pelos seus frutos vos conhecereis. A árvore boa produz bons frutos, assim como a terra boa produz uma erva útil, né? Um fruto, uma comida. A árvore má produz frutos maus. Não pode uma árvore má produzir frutos bons, nem uma árvore boa produzir frutos maus. Pelos frutos vos conhecereis. Então, pelos frutos, nós, vou falar essa palavra aqui, julgamos as pessoas. É assim, Jesus nos ensinou. Pelos frutos vos conhecereis. Então, você vê uma pessoa produzindo tais e tais frutos e quer se batizar. Você fala, você não quer ser cristão. Você não está demonstrando nenhum tipo de transformação. Ela está me julgando? Estou sim. Pelos frutos os conhecereis. Isso aqui é bíblico. Tudo bem? Outro dia a gente pode gravar um vídeo sobre essa questão de julgar. Não podemos julgar o interior. Tudo bem? Mas pelos frutos a gente vê se é uma árvore boa ou árvore ruim. Ou você não sabe, isso aqui é um pé de laranja, isso aqui é um pé de espinho. Jesus está falando, né? Então, a questão é qual fruto que você tem produzido. Lá em Gálatas capítulo 5, nós temos os frutos, aliás, o fruto do Espírito, que possui vários gomos. Gálatas capítulo 5, verso 22. Aquele texto de Mateus que eu estava lendo, diz assim: a árvore que produz maus frutos será lançada... Não, vamos ler esse texto ali. Está em Mateus capítulo 7, verso 16 a 20. Pelos seus frutos os conhecereis. Acautelai-vos dos falsos profetas. Então você julga as pessoas pelos frutos que ela produz. Isso é bíblico, não é Paulo, não é Ellen White, isso aqui é Jesus, ok? Colhem-se porventura as uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos, assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos. Vou pular para o final. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos os conhecereis. Então, verso 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. O propósito da vida cristã é produzir frutos. Então, aquele que está em Cristo, mas não produz fruto, meu Pai, que é o agricultor, João 15, vai cortar esse ramo. A terra que não produz erva útil para aqueles por quem também é cultivada será rejeitada e o seu fim é ser queimada. Todos esses versos estão em paralelo. Eu vou falar, professores, esse é o ponto alto da sua lição. Abra esses textos e leia verso a verso e mostre como a Bíblia explica e interpreta a própria Bíblia. Mostre que há uma cadeia de verdades nesses textos e que Jesus está falando de fruto. Não tem como entrar no céu sem produzir frutos. Esqueça o evangelho da crença fácil, o evangelho dos rituais e cerimônias que não produzem fruto. Estou te julgando? Está me julgando? Estamos sim! Jesus falou, pelos seus frutos você vai julgar se é uma árvore boa ou é uma árvore ruim. Não podemos julgar o interior, não podemos julgar as intenções do coração, mas podemos discernir os espíritos por meio dos frutos. Isso é bíblico. Tudo bem? Agora, só um parênteses, esse assunto de julgar, ele causa muita polêmica, né? Quando uma comissão de igreja se assenta para falar, olha, fulano de tal vai receber esse cargo, ela julga quem vai receber o cargo a despeito dos outros. Há um julgamento ali. Algumas pessoas são inapropriadas por questão de critérios para receber tal cargo. Algumas pessoas recebem disciplina. Isso é um julgamento. Então, por que a comissão da igreja, quando há algum pecado, principalmente pecados públicos, ela aplica uma disciplina de censura ou uma disciplina por remoção? Porque ela viu os frutos daquilo ali e fala, olha, nós julgamos o seu caso e lhe aplicamos essa sentença, é isso. Deus concedeu autoridade à sua igreja para aplicar a disciplina nos crentes. Isso é bíblico. Não se trata de julgar as intenções do coração, aí é a pessoa com Deus. A disciplina não está dizendo que aquela pessoa não vai para o céu, mas a disciplina está avaliando os frutos. Então isso é algo normal dentro do cristianismo, tudo bem? Quais são os frutos que se deve
produzir. Gálatas 5, verso 22. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E cuidado com esse negócio aqui. Outro dia eu vi uma pessoa dizendo assim, Deus não deu instruções sobre tal assunto na Bíblia. Deus não deu regras claras sobre outro assunto na Bíblia. Então a culpa é de Deus, né? Aí a pessoa invocou, não. Se eu estou com o Espírito Santo, tudo que eu fizer, ninguém pode proibir. A igreja não pode proibir. Contra essas coisas não há lei. Meu querido amigo, isso aqui é um ensinamento da carne santa. Acorda, igreja, acorda. Isso é um ensinamento da carne santa. De que eu estou com o Espírito Santo e não tem mais pecado. Eu não peco mais, eu faço qualquer coisa. E tudo que eu visto tá bom. E todos os lugares que eu frequento está ok. Todo tipo de música tá boa porque eu estou com o Espírito Santo. E quando eu estou com o Espírito Santo, todo tipo de música é ok. Contra essas coisas não há lei, a igreja não pode proibir, né? O manual da igreja não pode falar nada. Meu irmão, isso é carne santa, acorda, isso é a repetição da carne santa. O que diz aqui é que contra o fruto do Espírito não há lei. Quais é o fruto? Amor. Amor é assim, você apanha numa face e vira outra, né? Alegria, mesmo quando você está com os problemas na vida, você não reclama, você é alegre com o que Deus te dá. Paz. É a paz da honestidade, você deita na cama e você não anda ansioso pelo dia de amanhã. Ó, longanimidade, você não perde a paciência. Né? Benignidade, você sempre pratica o bem, a bondade, você é fiel a Deus. Mansidão, ó, coisa que nós precisamos. Domínio próprio, temperança. Né? Contra essas coisas que não há lei, o que as pessoas querem é praticar as obras da carne e dizer que ninguém pode falar nada. Veja aqui, ó, verso 19. Ora, as obras da carne são conhecidas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria. Oh, meus irmãos, quantas coisas que para nós não são ídolos. E às vezes quando repreendidos nos apegamos a isso. A música tem sido um ídolo para muitos. Idolatria, obra da carne. Feitiçarias, inimizades, esse negócio de racha na igreja, eu não gosto falando de tal, inimizades, obras da carne, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, né? Invejas, tudo isso que às vezes você vê na igreja é obra da carne. Bebedices, glutonarias, não tem a temperança, não tem o domínio próprio. E coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Meu querido amigo, se a música tem sido um ídolo para você, idolatria é uma obra da carne, você não herdará o reino de Deus se você continuar nisso. É impossível renovar você para o arrependimento se você não largar isso, se arrepender. Se você se arrepender, Jesus perdoa tudo, né? E ninguém vai ficar falando de você. Confesse o seu pecado, se arrependa, produz os frutos do Espírito. E eu vou terminar aqui, porque esse assunto é uma profundidade teológica incrível, com o texto lá de Lucas, capítulo 20, verso 9 a 16. É o proprietário que arrendou a vinha. Aquele proprietário espera obter os frutos. E ele envia então os empregados. Olha, cadê aí os frutos? Já deu tempo da colheita. E aquele empregado é espancado. Aí ele envia um outro empregado e os arrendatários espancam o segundo, o terceiro. E o proprietário pensa assim, vou enviar o meu filho, porque o meu filho respeitarão. E aí quando chega um filho, ele é crucificado. O senhor da vinha queria receber os frutos. E todos os textos que lemos falam de frutos. Né? Eu sou a videira, quem permanece em mim produz fruto, quem não produz é arrancado e lançado no fogo. Toda árvore boa produz fruto bom, a árvore má será lançada no fogo, pelos seus frutos os conhecereis. E quem entrará no céu? Aquele que pratica os frutos. Existem dois grandes erros na tradição cristã. É o erro da tradição católica, que por meio dos sacramentos e cerimônias a pessoa vai entrar na vida eterna. Isso é um erro. Isso é um erro, porque ele, por meio da cerimônia, almeja o céu sem produzir um fruto. E existe um outro erro no protestantismo, que é o da graça barata, da crença fácil. Eu
Apenas acredito que Jesus é o sumo sacerdote. Eu apenas acredito em um rol de crenças. Acredito na volta de Jesus e vivo como um gentio. Não produzo o fruto do Espírito, produzo as obras da carne. Não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Meu querido amigo, se você, então, depois de sempre receber a influência do Espírito Santo, não produz um fruto, é impossível renovar você o arrependimento. Professor, você precisa explicar o texto aqui. Isso aqui está no centro da lição. É impossível renová-los para arrependimento. Não diz que Jesus não pode perdoar. Ele pode perdoar, mas a pessoa não deixa se levar para a perfeição. Ela não deixa ser regenerada. Ela sempre vive na prática do erro, do pecado, da obra da carne. Você está entendendo? E por isso ele está crucificando de novo o Filho de Deus. Na parte de segunda-feira diz aqui, compare Hebreus, Mateus, Romanos, Gálatas. O que essa comparação sugere sobre o significado de crucificar a Cristo? Isso é uma teologia linda. Guarde essa lição, faça um sermão disso daqui. Ó, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, é o texto de Mateus. O velho homem foi crucificado. Não devemos ser escravos do pecado. Outro verso, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Meu amigo, se Cristo vive em você, Cristo não faz fofoca, Cristo não fala obra da carne, Cristo não fica devendo os outros, Cristo não chega, na igreja de qualquer maneira. Se Cristo vive em você, você tem que ser santo, porque Cristo era santo. Agora, vejamos mais. O mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Você não vai ter mais o desejo das atrações gentílicas, do estilo de vida dos gentios, porque são os gentios que procuram todas essas coisas. O cristianismo é negação do eu. O cristianismo é uma vida de humilhação. Não eu mais Cristo, não mais qualquer vaidade, tão só Jesus, nenhuma presunção, diz o hino do nosso inário, Não eu mais Cristo. Um hino lindo. O cristianismo não é exaltação do eu, é engrandecimento, festas, divertimentos, coisas, invenções de caráter gentílico. Não, o cristianismo é a entrega do eu. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, tudo entregarei. Quando a pessoa não entrega tudo, não é ele que está aos pés de Jesus, mas quando ele não entrega tudo, ele se assenta no trono e espera que Deus coloque os inimigos dele debaixo dos seus pés. A lição aqui está falando de um texto de Hebreus, onde Deus Pai fala para Deus Filho, Jesus, assenta-te à minha direita até que eu ponha todos os teus inimigos por estrado dos teus pés. Mas a pessoa que não deixa Cristo se assentar no trono, ela mesma que se assenta no trono e coloca Cristo debaixo dos seus pés, ela crucifica Jesus, ela está novamente pisando o Filho de Deus e o expondo à ignomínia. É impossível renovar essa pessoa para o arrependimento. Esse é o pecado contra o Espírito Santo, está lá em Marcos capítulo 3, verso 28. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. E qual era o pecado das pessoas? Isto diziam por quê? Está possesso de um espírito imundo. Eles viram Jesus praticar milagres. Eles viram Jesus fazer sinais. Eles viram o Deus encarnado. Jesus expressava santidade nos seus modos e nas suas palavras. E depois deles terem visto tudo isso, eles não aceitaram a Cristo e ainda diziam, sabe o quê? Isso é obra do demônio, isso é Beelzebul, ele está possesso de um espírito mau. Eles tinham provado a boa palavra de Deus, desconheciam a palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro, tinham se tornado participantes do Espírito Santo, mas agora eles atribuem à obra de Cristo o poder do demônio, eles resistem. Por quê? Por isso são réus de pecado eterno. É impossível renovar essas pessoas para arrependimento. Muito cuidado, meu amigo, quando você está vendo as repreensões de Ellen White, sim, aquela mulher que você às vezes não gosta nem de ouvir o nome. Cuidado quando você está ouvindo os testemunhos do Espírito de profecia que repreendem os nossos pecados favoritos. E você fala, não, só na Escritura. Se não existe uma base na Escritura para fundamentar essas repreensões de Ellen White, eu não aceito. Cuidado com isso, isso será colocado na sua conta como pecado contra o Espírito Santo. Cuidado. Não rejeite as instruções.
O espírito de profecia vai reprovar os nossos pecados favoritos, os meus pecados. Eu não estou me colocando melhor que ninguém. Eu tenho pecados favoritos. E o espírito de profecia reprova os nossos pecados. E nós queremos, não, é só a Bíblia, somente as Escrituras. Isso aqui é da cabeça de Ellen White. Cuidado, vai ser colocado na sua conta como pecado contra o Espírito Santo. Porque estamos nos colocando no trono, enquanto colocamos a palavra de Deus, o espírito de profecia debaixo dos nossos pés. Nós sabemos mais, nós julgamos, isso não está certo, e eu piso aqueles livros. Cuidado, meu amigo. A essência da vida cristã é tomar a cruz e negar a si mesmo. Isso significa crucificar o mundo, a velha natureza, a carne com as suas paixões e desejos. O propósito da vida cristã é que soframos uma espécie de morte. A menos que experimentemos essa morte para o eu, não podemos receber a nova vida que Cristo nos deseja dar. Terça-feira, já não resta sacrifícios pelos pecados. Nós já comentamos toda a essência aqui. Vamos ler aqui Hebreus 10, 26, que é basicamente a mesma ideia que nós já trabalhamos. Lembre-se, para ir para o céu, a condição é produzir fruto. Quando você produz fruto, vida nova, vida transformada, vida de santidade, porque quem produz quem é manso, quem é longânimo, é santo, e sem santidade ninguém verá o Senhor. Você precisa andar assim para ir para o céu. Não adianta ir para culto de quarta-feira e falar, quem vai para o culto de oração vai para o céu, se você não tem, se produz os frutos, né? Não adianta distribuir o livro da esperança e achar que você vai para o céu por causa disso, é salvação pelas obras. Não adianta, não, mas eu creio, eu tenho muita fé em Jesus e não produz fruto. Isso é um engano. Para ir para o céu tem que produzir o fruto. E quem não produz fruto, pratica as obras da carne. Ou é um ou é outro. E aí Hebreus 10, 26 diz assim: porque se vivermos deliberadamente em pecado, quando não produz fruto, está pecando. Depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado. Pelo contrário, certa a expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Então a expressão pisou o Filho de Deus descreve a rejeição ao governo de Deus. Pisar Jesus implica que o apóstata trata Jesus como inimigo. Ok? Isso aqui nós já trabalhamos nos nossos comentários. Quarta-feira, coisas melhores. Lê Hebreus 6, 9 a 12. Quais foram as boas atitudes que os crentes tiveram? Lembra que eu falei que há dois problemas aqui na epístola? Falta de conhecimento e falta de piedade? Os destinatários da carta só tinham falta de conhecimento, mas eles eram piedosos, eles tinham frutos da piedade prática. Então vamos aqui, Hebreus 6, verso 9. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Deus tem anotado todas as suas boas ações lá no livro memorial. Ele contou as suas lágrimas, ele as armazenou em sua garrafa. O Senhor conhece todas as suas necessidades. E ele não é injusto para se esquecer das coisas boas que você praticou. Tudo será recompensado. Nada ficará no esquecimento. O amor para com Deus, o serviço para com os santos. Os destinatários da carta, eles eram diligentes. E cuidado para com a preguiça e a indolência. Tudo bem? Vamos concluir aqui na parte de quinta-feira. Jesus, a âncora da alma. Vamos ler Hebreus 6, 17 em diante. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente a imutabilidade, por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Qual é o refúgio? Qual é a esperança proposta? Calme aí. Deus prometeu a Abraão um descendente, Deus prometeu uma aliança, o perdão dos pecados, a redenção. Ele prometeu isso a Abraão, tudo bem? E por meio do descendente viria o Cristo, né, que efetuaria, confirmaria todas essas promessas. Só que o descendente de Abraão demorou a chegar e Abraão, por vezes, vacilou, escorregou, teve falta de fé. Então Deus, vendo ali a dúvida de Abraão, né, ele faz um juramento.
Juramento é diferente de promessa. Promessa é assim, eu prometo que eu vou passar na sua casa amanhã. O juramento é assim, ó, se eu não passar na sua casa amanhã, né, para te pagar, pode pegar o meu carro. Eu juro pelo meu carro. O juramento é colocar algo como garantia caso a sua palavra falhe. O cristão não deve jurar, mas a palavra do cristão deve ser sim, sim e não, não. Claro que os juramentos, né, legais, nós estamos livres para fazê-lo, como eu juro que eu vou dizer a verdade nesse depoimento, né? O juramento das profissões, você jurar ser leal à ética da sua profissão, né? Isso está de acordo. Agora, aquele juramento, olha, eu juro pela minha mãe que eu vi o fulano de tal, né? Eu juro pela vida do meu filho. Não devemos praticar o juramento. Mas o próprio Deus, ele jurou aqui. Ele havia já dado a sua palavra e agora ele fala, Abraão, eu já prometi. Eu nem precisava, minha palavra nunca falha, mas eu me interponho com o juramento. Duas coisas imutáveis, a palavra de Deus e o juramento, nas quais é impossível que Deus minta em cada uma delas. Mas nós temos uma garantia dupla de que ele fará o que ele prometeu. Por isso, nós devemos correr para o refúgio e lançar mão da esperança proposta. E essa esperança temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, aonde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui ele toma o fio da meada, lá do capítulo 5, verso 2. Sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, é que ele falou, vou voltar no assunto, já deu puxão de orelhas. Alguns expositores evangélicos, aliás, grande parte dos expositores evangélicos dizem que isso aqui é uma prova que Jesus entrou no Santíssimo, né? Porque se além do véu, é uma prova de que isso aqui é o segundo véu, o véu do Santíssimo. E eles dizem, eles sustentam esse argumento da seguinte maneira. Quando nós pegamos a Bíblia do Antigo Testamento em grego, né, que é uma tradução chamada Septuaginta, lá nós vamos ter calima, utilizado para cortina, para véu do pátio, para véu de entrada no tabernáculo, e o véu que faz a separação do Santo dos Santos se chama catapetasma, ou catapetasmatos, como está em Hebreus, né? Duas palavras ali para véu. Calima, para outras situações, mas quando era o véu do Santo dos Santos, é catapetasmatos. E aqui é dito que Jesus está além do véu, então ele já estava no Santíssimo, é assim que eles argumentam. O segundo argumento deles é que o contexto do capítulo 6 é um contexto de expiação. Como nós podemos responder esses argumentos? Olha, não existe esse negócio de que calima são as outras cortinas e o segundo véu é catapetasma ou catapetasmatos. Não existe isso, não existe, isso é uma mentira. E se você quiser se aprofundar mais, temos aqui A Luz de Hebreus, volume 4. Hoje está com a capa diferente, é o mesmo livro, coleção do Darcom, vendido lá pela Unaspress, ok? A Luz de Hebreus. Alguns estudos, lá no final tem um apêndice sobre essa passagem aqui, que é dito ali. Das 6 referências ao véu do pátio, lá na Septuaginta, que é a Bíblia do Antigo Testamento em grego, em 5 referências é utilizado o catapetasma. De 5 de 6. No véu de entrada, aqui ó, é o véu de entrada, o primeiro véu, ele aparece 11 vezes no Antigo Testamento. Dessas 11, 6 é utilizado catapetasma, ou catapetasmatos. Agora, o segundo véu, que é esse aqui, ele aparece 25 vezes no Antigo Testamento. E 23 vezes é utilizado catapetasma, ou catapetasmatos. Ou seja, catapetasmatos é utilizado para o véu do pátio, para o primeiro véu e para o segundo véu. Não existe essa organização como muitos imaginam. Quando fala catapetasmatos, é o segundo véu. Não existe essa organização. A palavra é utilizada para vários outros véus. Várias outras, né, vamos dizer assim, cortinas, né, entradas. Essa porta de pano, tudo bem? Depois, quando o autor de Hebreus quis dizer segundo véu, ele foi explícito. Lá em Hebreus 9:3 está dito assim, Deuteron catapetasmatos. Ó, Deuteron lembra lá de Deuteronômio, né? Segunda lei. Deuteron catapetasmatos, segundo véu. Ele foi explícito quando ele quis dizer segundo véu. Por fim, não existe contexto de expiação em Hebreus capítulo 6. Não existe. Não tá... Você não vai ler e falar assim, isso aqui está falando do dia da expiação. Não,
Está falando de maneira genérica do sacerdote, do sumo sacerdote, do santuário. Então isso é a história da carochinha, que aqui é o contexto de expiação. Enfrentamos os argumentos. Então, Tiago, o que quer dizer? A qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. A nossa esperança deve estar firmada no santuário celestial. Por que no santuário celestial? Aqui temos uma explicação do plano da salvação, onde os pecados foram totalmente e plenamente pagos na cruz, e os méritos do sangue de Cristo são aplicados no santuário celestial. Nada mais firme e justo com relação à tipologia do santuário no Antigo Testamento. Tiago, mas e daí? É o apelo lá do capítulo 4. Como compareceremos perante Deus, nós que temos um registro de pecado? Deus enxerga a gente sem roupa, Deus sabe tudo, Deus lê o nosso coração, né? Eu vou ler a expressão aqui, ó. Hebreus 4. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Como vamos comparecer perante Deus? E ali ele fala, tendo a Jesus como sumo sacerdote que penetrou os céus. Não é um anjo que está lá, não é um fantasma, é um ser humano, é alguém como nós, é alguém que foi um de nós, que viveu como nós vivemos, dormiu em casa humana, usou banheiro, usou latrina que nós usamos, passou frio, passou calor, sentiu sede, foi tentado. Ele penetrou os céus. Ele sabe o que é padecer. Convinha que esse sumo sacerdote fosse assim, para que nós pudéssemos ser como ele. Ele toma a nossa natureza para que nós pudéssemos tomar o seu caráter. Ah, Tiago, mas é tão difícil, eu tenho tantos pecados. Mantenha firme a sua esperança. Cristo em vós, a esperança da glória, a qual nós anunciamos a todo homem e advertimos a todo homem que se torne perfeito em Cristo. Recito Colossenses 1:28. O nosso sumo sacerdote vai perdoar os nossos pecados e aperfeiçoar a nossa vida. Você briga com a sua esposa, ele perdoa os pecados. Ele vai ser capaz de fazer de vocês um casal que não briga mais. Você grita com o seu filho, ele vai perdoar o seu pecado. Ele vai fazer de você um homem e uma mulher mansos. Você tem problemas com dívidas, ele vai perdoar os seus pecados e fazer de você um bom pagador. Ele é o nosso sumo sacerdote, eu não sei como, mas é uma obra misteriosa do Espírito Santo em nosso coração. Eu só me vejo condenado, eu só me vejo indo para o fogo. Mas eu me apego com firmeza ao sumo sacerdote e eu clamo, Jesus Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E eu encaminho então a minha fé para o santuário celestial. É isso que quer dizer além do véu. É uma referência ao santuário celestial. Aqui, dentro do véu, não tem além do véu, é dentro do santuário. É isso que a expressão quer dizer. É uma expressão genérica, não está querendo falar essa cortina, aquela outra cortina, né, que penetra além do véu. É uma referência ao santuário de uma maneira geral. Aonde Jesus, nosso precursor, um homem, um descendente de Adão, alguém como nós. E ele prometeu que ele vai nos aperfeiçoar se nós permitirmos. Isso não é lindo? Não é lindo agora você que tinha uma família bagunçada, ter uma família bem ordenada? Você que era um drogado, um bêbado, agora você é um ancião de igreja, você é um ministro do evangelho, você agora resgata outras pessoas. Isso não é lindo, é magnífico? Todas as vezes que você sentir a tentação, as dificuldades e vacilar, lembre-se que ele está lá no santuário celestial. E ele escreveu o seu nome nas mãos dele. Foi pela Kelly, foi pelo João Marcos, foi pelo Luciano, foi pela Miriam, foi pela Janice, foi pela Carolina. Está aqui, meu Pai. Eu escrevi o nome do Leonardo na minha mão. Esquecer-me não será possível. Tem sobre as mãos meu nome lá na cruz. É o que diz o hino. Todas as vezes que você sentir a sua fé vacilar, corra para o refúgio. Lance mão da âncora da nossa alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus Cristo, o homem, também Deus, nosso sumo sacerdote, penetrou além do véu na presença de Deus. Que o Eterno o abençoe, que Jesus perdoe todos os seus pecados e faça de você uma nova criatura.